Olá, olá, olá! Mais uma vez nós estamos aqui no Rosseto Cast e hoje eu trouxe aqui um convidado, mas muito especial, para lá de especial, meu amigo, um cara incrível, uma fera gigantesca hoje, Alessandro Martins. Ele que é um consultor alta performance, é um homem pragmático com várias formações em análise corporal, desculpa aí, comportamental e mental. Atua no mercado de terapias com alto impacto emocional. Sua principal virtude é levar o conhecimento ao público. Em pouco mais de um ano de atendimentos, ele já atendeu, já tratou de centenas de pessoas de difícil acesso. Graças às suas técnicas avançadas de terapia individual, conseguiu fazer com que os seus pacientes saíssem de uma única sessão com problemas de anos, tudo isso resolvido. E olha só, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu passei por uma sessão com o Alessandro e realmente eu vi a diferença que esse homem faz na vida das pessoas. Eu entendi o quão grande ele é e o trabalho dele, a importância que tem. Então eu estou muito feliz de receber você hoje, Alessandro Martins. Seja muito bem-vindo aqui ao Rosseto Cast. Você que saiu lá de Londrina, que eu sei que é gigantesca aí a tua alta performance em várias coisas. Você está intuído em várias coisas, mentorias, tudo mais, vários clientes, uma agenda lotada. Saiu de lá, abriu hoje a pauta aí pra gente. Então, minha gratidão de você estar aqui hoje em Cianorte. É um prazer muito grande e eu espero que não seja só aqui no Rosseto Cast, mas que outras vezes e que Cianorte, aqui a região, tenha o prazer de conhecer todo o seu trabalho e se beneficie, assim como eu, do seu trabalho. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Ângela. Obrigado aí à equipe do Rosseto Quest que tem nos chamado, nos convidado. Realmente é um prazer poder estar aqui, poder compartilhar esse conhecimento, essa ciência que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Infelizmente, a gente tem visto aí o quanto esse problema emocional tem atingido a população de uma forma geral, né? Uma forma geral, uma forma assim espantosa. Nós temos percebido pessoas que têm vivido uma vida muitas vezes escassa em todos os aspectos, né? Não só financeiro, mas não consegue um relacionamento que não prospera, que não vai para frente, uma transição de carreira que não acontece, uma vida que não acontece, muito medo, muito trauma, muita dificuldade em viver, perder o prazer da vida. Isso tem sido muito triste, né, saber dessa realidade que está aumentando cada vez mais, mas também, por um lado, a gente fica feliz por ter um recurso tão maravilhoso, pela ciência, a neurociência, conseguir trazer esses caminhos onde a gente consegue, em uma sessão, resultados incríveis, em um atendimento, você conseguir, muitas vezes, curar doenças em apenas um atendimento, sabe? Você vê vidas sendo transformadas, pessoas que estavam desacreditadas até de relacionamentos, até de si mesmo, que deixaram de sonhar ou achavam que eram pessoas incapazes de produzir alguma coisa, de ser alguma coisa, de poder alguma coisa, e de repente, assim, de uma hora para outra, de repente, sim, né? Do nada não, mas de repente ela conseguiu o brilho nos olhos de novo, aquele aquecimento no coração, e sorrir para a vida e saber que aquela noite escura agora tem uma manhã maravilhosa. E isso a gente temos centenas de casos, temos provas sociais assim tremendas, e isso pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano, assim. Então isso tem justificado os nossos resultados e a nossa disposição de estar aqui hoje compartilhando um pouco disso com vocês. Nossa, é um prazer muito grande. Eu tenho certeza que tudo que nós vamos falar aqui hoje, já de imediato, já vai ajudar muitas pessoas, né? Porque realmente o seu trabalho é um trabalho incrível, um trabalho que realmente faz a diferença. E eu já quero deixar aqui, se você me permite, né, o seu depoimento. Quando nós fizemos ali a nossa sessão, inclusive, você quer o... Você quer Não Não precisa. precisa? Se quiser, tá ali. Não precisa, tá bom. Quando eu tive o prazer de conhecer você,
e logo a gente fez aquela sessão. E naquela sessão de atendimento, eu tive muita vontade de entender o teu trabalho, porque eu sou uma pessoa que estou sempre nova, aberta a novas oportunidades. E tudo aquilo que eu entendo, que vem de uma boa pessoa, que é lícito, que é bom, eu gosto de aproveitar. E eu tive a oportunidade, né, que você me ofereceu ali, de usufruir disso, e para mim foi maravilhoso. Então eu quero deixar meu agradecimento aqui dentro das redes sociais, porque quando eu fiz a sessão com você, Alessandro, eu senti muita diferença. E é tão incrível esse trabalho seu, porque assim, é uma coisa assim tão rápida e tão eficiente, né? Uma única sessão realmente nós conseguimos ver aquilo que podia ser uma dor constante, talvez, né, para longos anos futuros, algo que realmente veio e se dissolve. Então, para mim, foi impactante, foi realmente fez uma diferença e eu quero realmente te agradecer, porque para mim foi algo que veio agregar na minha vida. Então, tenho muita gratidão. Você tem estado aí, você está sabendo, né? A gente está no mesmo grupo, a gente sempre caminhando. Eu vejo a tua alta performance incrível que você está crescendo a cada dia e você tem visto também a evolução que eu tive depois. Então, meu muito obrigada. E eu quero dizer para as pessoas que querem conhecer o trabalho do Alessandro, antes de mais nada, é por conta que eu passei, então eu sempre digo para as pessoas, né? Aquilo que eu experimento que é bom para mim, eu quero que outras pessoas experimentem. Então, realmente, eu aprovo. Pode ir, pode fazer, porque realmente vale a pena. Nossa, eu estou muito grata, Alessandro, por você, e eu tenho certeza que o teu trabalho vai impactar a vida de muitas pessoas, assim como também impactou na minha, viu? Maravilha. Agora eu quero saber da tua história. O que fez esse menino? O que fez o Alessandro lá pequeno? O que é? Quais os seus sonhos que você tinha que te trouxe até onde você está hoje, nesse mundo onde eu imagino você vai deixar um grande legado, você já está ajudando muitas pessoas, já está dando mentoria, grandes mentorias de high ticket, né? Então vamos lá. O que aconteceu? Quais foram as decisões que esse menino tomou que trouxe a essa alta performance tão grande hoje, Alessandro? A gente tem sempre A minha história não tem muito a ver com o meu resultado de hoje. Né? Uma pessoa simples, cresceu, né, em cidade de interior, assim, em Tapejara, aqui interior de Cianorte. Eu não acredito que você era de Tapejara. Nasci de Tapejara. Legal! Nasci em Tapejara, interior de Cianorte, fui para Londrina, morei alguns anos em Londrina, morei 7 anos em Florianópolis, depois estava em São Paulo. De São Paulo fui para Curitiba, Londrina, São Paulo, fiz um ping-pong. Mas nessa caminhada toda, em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu tinha 11 anos de idade, comecei a trabalhar na artes gráficas, tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes aí do pessoal da comunicação e migrei na parte gráfica, sempre tive uma facilidade de conseguir dinheiro. Imagina, eu com 14 anos ganhava 18 salário mínimo. Uau. Então não tinha nem noção muito das coisas. Então nunca dei muita importância para muitas coisas na vida. Sempre fui uma pessoa bem exposta a tudo, né? Sempre olhando, analisando, não era uma pessoa muito emotiva. E, bom, cresci, avancei, com 24 anos comecei a trabalhar na minha vida espiritual, me tornei um cristão, era quase um ateu, me tornei um cristão. Comecei a trabalhar na minha vida espiritual, tive algumas experiências muito boas e depois casei. Depois que eu casei, a minha esposa foi para a Europa e eu estava observando alguns vídeos no YouTube, aí apareceu aquelas pessoas que muitas vezes usa o evangelho para desconcertar algumas coisas, e aquilo me deixou muito, muito estressado, sabe? Eu falei, Deus, como é que pode, né? Esses charlatão, como é que eles conseguem fazer isso, sabe? Brincar com as dores das pessoas em relação a isso. Aquilo me gerou muito desconforto. E eu fiquei muito desconfortável. E de repente, assim, né, no dia seguinte eu comecei apareceu para mim alguns posts de leitura corporal, de leitura facial, e eu falei, isso é interessante, né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo, entendeu? Comecei a fazer alguns estudos sobre comportamento, sobre leitura corporal, facial, comportamental, psicanálise, e aí comecei a mergulhar nesse mundo da neurociência, principalmente em relação ao inconsciente, como que
a somatização, as doenças, as enfermidades. E aí eu comecei a ter respaldo técnico para muita coisa, que eu via as pessoas falarem, e muitas vezes falavam até em nome de Deus, né? E você percebia que não era coisas de Deus, mas assim, e aquilo me deixava chateado. De repente eu falei, nossa, agora eu posso usar isso da forma correta, entendendo? Separar o que é do que não é e ser justo, né? Comigo mesmo, com o outro, né? E você poder, né, dizer e andar em cima disso, né? Então, para mim foi uma experiência assim, maravilhosa. Foi aí que eu comecei a participar, a me inteirar, a me entregar essa parte da psicologia, entendeu? Então, assim, para mim foi sensacional. Faz 1 ano e meio, praticamente, que eu estou nessa área, né? Então, assim, estudei, tive algumas formações em relação a diversos tipos de terapias, né? E maravilhosas, e isso só foi somando, complementando, a ponto de eu trabalhar uma técnica hoje que eu consigo ter um resultado efetivo e imediato, né? Então, assim, qualquer tipo de problema emocional a gente consegue resolver em uma sessão, e é isso que tem acontecido. Nós temos levado pessoas do ponto A ao ponto B, e isso tem sido maravilhoso, e isso para mim tem sido muito gratificante hoje, poder compartilhar esse tipo de conhecimento e gerar esse tipo de experiência às pessoas. Não, e realmente ela acontece em uma única sessão, né? Sim. E nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas antes de continuar, eu quero te fazer um presente. Caroline Vasconcelos, olha, já está pronta para uso. Quanta honra! Creative Canecas, ela que faz um trabalho muito bacana, nossa parceira aqui olha, do podcast. Gente, olha só. Personalizada, porque você merece, né, meu amigo? Olha que maravilha. Aí, ó, já me dá o cartãozinho, ela está pronta para uso aí, ó. Vamos colocar uma água aí, depois a gente faz aí, ó, Creative Caneca. Gente, essa Carol, o Alessandro, essa menina tá fazendo um trabalho incrível, sabe? Pessoa muito carinhosa. E ela fez aí, ó, exclusivamente, percebe? Assim como você, que faz exclusivamente, como eu já participei, né, já fiz, você tem uma exclusividade quando você atende. Mas vamos lá, Alessandro, explica para nós o que é neurociência, o que isso vai ajudar, o que isso vai interferir na vida das pessoas. Então, a neurociência é um estudo que nós temos sobre o cérebro, né? Então, o cérebro, quem cuida do cérebro é o neurologista. Ele cuida do cérebro, o cérebro é o hardware, né? Então, assim, aquele que cuida da mente, quem que é? O terapeuta, o psicólogo. E a neurociência, ela vai estudando, né, de uma forma cada vez mais incisiva, cada vez mais profunda, o comportamento, aonde que move no cérebro, o que isso faz, cada ação, como que isso vai se reescrevendo, como isso vai escrevendo, e aonde vai gerando, muitas vezes, comportamentos, onde vai gerando muitas vezes somatização no corpo. E hoje eu entendo, né, essa terapia integrativa, né, como o corpo como um todo, né? Hoje eu entendo que os nossos órgãos, a nossa pele, toda a estrutura são o HD do cérebro, entendeu? Eu acredito que o cérebro ele armazena alguns programas padrões, mas a maioria das memórias vai para o corpo. Então, por isso que quando a gente tem um transbordo de algum tipo de emoção, de algum tipo de memória, é onde começa a aparecer algumas enfermidades, alguns desconfortos, né? Então, todas as vezes que eu atendo uma pessoa que tem algum tipo de enfermidade, né, a gente se concentra um pouco naquela enfermidade e a memória vem. A pessoa lembra por que ela tem aquele tipo de dor, aquele tipo de desconforto, ela consegue lembrar. A gente resolve aquele problema, aquela memória, aquele trauma, a dor vai embora. Na maioria das vezes, se não vai embora, resolve entre 80%, 90%. E no decorrer dos dias vai embora. Porque aquilo era a origem de um trauma, de uma situação mal resolvida. E isso é uma coisa muito interessante do inconsciente. Meu trabalho todo é baseado em neurociência e a área que eu trabalho é a área do inconsciente. Então, assim, o inconsciente, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Imagina que a consciência representa 5% de quem você é. Tudo que você pode me falar sobre você, entendendo o que você gosta, o que você faz, a parte da criatividade, da onde vem o pensamento, essas coisas todas vêm na consciência. E isso é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta preciosa que nós temos, onde ajuda a gente a desenvolver, onde a gente está a criatividade, onde está a parte de você fazer um tempero de uma comida, na hora de você fazer um design, toda essa parte da criatividade está na consciência. Aonde vem o pensamento, entendeu? De onde surge o pensamento? Ele surge na consciência, entendeu? Então isso
é algo maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, mas isso só representa 5% de quem você é. Só representa 5% de quem você é, ou seja, você não se conhece. Aí você fala assim, nossa, mas... E os outros 95%? Os outros 95% está tudo no inconsciente. O inconsciente conhece todo o seu corpo. Ele controla todo, temperatura, sistema digestivo, linfático, circulatório, sistema muscular, quando você precisa beber água, quanto você tem que piscar, o quanto de força você faz. Se você não está com capacidade de segurar uma coisa, ele automaticamente já leva a outra mão. Você não pensa para fazer essas coisas. Você não pensa se você deve acelerar o teu batimento cardíaco ou não, se você deve aumentar a temperatura do seu corpo ou não. Todo esse controle, todo esse gerenciamento está no inconsciente. Ou seja, é 95% de quem eu sou. Ou seja, eu não me conheço. Quem realmente eu sou está no inconsciente. E o inconsciente fala através do corpo. Porque muitas vezes eu não consigo ouvir. Né? Eu não consigo ouvir. Então eu preciso sentir. Entendeu? Então eu pergunto para você, Ângela, você está bem? Aí você fala para mim, tô. Né? Você consegue mentir com a consciência, mas com o inconsciente não, porque é ele que controla o seu corpo. E é através dele que nós temos toda a nossa performance. É através dele que eu tenho ou não os resultados. É através dele que eu estou preso ou não a uma situação. É ele que dita. E o interessante é que o inconsciente ele tem uma primícia muito importante para ele. Qual que é uma das primeiras primícias do inconsciente? Ele vai fazer de tudo para você ser feliz. Só que para ele, para você ser feliz, você precisa, não dá para pular fase. Ele diz assim, se a gente não resolver isso, a gente nunca vai ser feliz. Então você foge dos problemas e ele faz você enfrentar os problemas. Então é uma guerra que você tem interna. Tudo que você não quer é tudo aquilo que você tem vivido. Na verdade, ele faz essa briga constante. Quando você fala, ele faz você enfrentar, seria o quê? Seria as dores que nós temos, por exemplo, até dores físicas que aparecem no corpo para chamar a atenção, no caso, problemas que aparecem, problemas mal resolvidos dentro de nós, aquela coisa, uma insatisfação, por exemplo, em algo. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pessoa que tem muita vontade de comer, ela sente uma insatisfação na vida. E às vezes ela está bem, pode estar bem. Isso tem a ver? Será que algo está guardado, está armazenado dentro dela? Alguma coisa que faz ligar a isso que ela está hoje? Também. Não dá para ser específico, porque isso é muito amplo. Sim. Por exemplo, me chamaram para participar de um grupo onde o pessoal estava querendo desenvolver, querendo emagrecer. Um grupo de mulheres que queriam emagrecer. E aí falou, Alessandro, qual que é a sua opinião sobre isso? Por que as pessoas não fazem uma dieta, conseguem, outros fazem e não conseguem? Falei, porque... Né, não pode emagrecer, tem gente que não pode. Por quê? O inconsciente diz que você não pode. Por quê? Porque você precisa ser forte, então você tem que comer. Você tem que comer por quê? Porque você tem que ser forte. Porque a tua mãe lá atrás disse que você tem que ser forte, então você come. Então toda vez que você sente uma necessidade de superação, você acaba tendo que comer. Se você sente qualquer situação de fraqueza, você tem que comer. Então assim, tem gente que tem necessidade de ser forte, tem gente que tem necessidade de ser grande. Tem gente que tem trauma, sofreu algum tipo de abuso e fala, eu não posso ser bonita, eu não posso ter um corpo porque senão é sinônimo de dor. Então eu acabo muitas vezes fugindo, tendo esse tipo de comportamento. Então existem muitas coisas que podem gerar esse hábito ruim de alimentação, esse posicionamento ruim sobre si mesmo. Então é uma autopunição, entendeu? É uma forma da pessoa se salvar. Uma coisa interessante do inconsciente, né, ele fica aqui atrás, no cérebro reptiliano. E o interessante do nome ser reptiliano, por quê? Quando eu chego perto de um réptil, de uma cobra, por exemplo, ela tem duas coisas que ela vai fazer. Ou ela ataca, ou ela corre. Então é assim que o trauma, a gente responde ao trauma, entendeu? Ou a gente come, ou a gente não come mais, entendeu? Eu torno uma pessoa que na dor eu encolho, ou na dor eu ataco. Então, conforme é o tipo de trauma, conforme é o tipo de exposição, é o tipo de ação que eu tenho. Se você encontra uma pessoa que grita, nervosa, estressada, tá falando o que é aquilo? Aquilo é medo, entendeu? E uma pessoa que se encolhe, é medo também, entendeu? Uau. Então, assim, é um tipo de reação que as pessoas, que cada tipo de pessoa
vai reagir de uma forma diferente, conforme o meio ambiente e a mensagem que está por trás daquele tipo de sentimento. Por exemplo, 2 mulheres foram abandonadas pelo marido. Uma teve um problema nas costas e a outra teve um problema no baço, se eu não me engano. Alguma coisa assim parecida. Aí por que elas tiveram problemas diferentes com a mesma situação? Porque a interpretação daquele problema para cada um foi diferente. Uma achou que não era mulher o suficiente, que não era bonita o suficiente. E aí ela teve um problema. A outra achou que não era uma dona de casa o suficiente. Ela teve um outro tipo de manifestação de problema. Então, a mensagem que vem junto com o sentimento, com a emoção, gera um sentimento. O que é sentimento? É uma emoção com uma mensagem. E muitas vezes ferindo a tua identidade. Entendeu? Então, assim, a capacidade, entendeu? A mensagem vem junto com uma emoção que mexe com a sua identidade. Então você tem um sentimento, e aí você carrega esse sentimento muitas vezes para a vida inteira. E aí esse tipo de sentimento, por causa desse tipo de mensagem, é onde um trauma pode prejudicar a mão, a pele, algum tipo de órgão, a cabeça, não importa qual seja, porque o corpo ele fala, entendendo? E qualquer tipo de... toda doença que não tem origem externa é emocional. Uau! Uau! E é super interessante isso, Fala sabe? um pouco mais sobre isso, que agora eu também quero saber. Agora eu quero saber, eu quero aproveitar, gente. Porque olha só, você fica ligado nesse podcast, porque aqui você vai ter muito conhecimento. Porque a gente percebe o quanto que o Alessandro, ele é muito... Ele tem muita afinidade com isso, né? A gente percebe que você vai a fundo do problema da pessoa, né? Sim. Então, fala um pouco mais sobre isso, porque as pessoas têm tantos problemas hoje. Nós vemos só pessoas... problemas, estressadas, com medo, né? E outras coisas que nós vamos falar adiante. Mas quando você traz esse interno e esse externo, fala um pouco mais sobre isso. O que isso realmente impacta na vida da pessoa e impede ela de caminhar, Alessandro? Você pensa hoje, né, que todos nós nascemos perfeitos. Nós nascemos cheios de sonhos, nós nascemos plenos, sabe? Podemos ser o que nós quisermos, alcançar qualquer coisa. Você coloca para uma criança e ela assiste algo, ela diz assim, eu vou ser um piloto de avião, eu vou morar na lua, não, eu vou fazer isso. Ela tem todo esse sonho, ela tem toda essa vida, toda essa virtude, ela diz, não, eu vou ser. Então, ela tem uma permissão para viver lá em cima, uma permissão muito grande. E aí, de repente, os pais começam a limitar essa mente. Ele começa... pensando na segurança, por causa das experiências que eles tiveram, Entendi. eles começam a castrar a criança, dizendo, você não pode, você não é, você não vai, você não pode ser assim, você não... E aí o que acontece? Começa a colocar um teto sobre essa criança. Coloca uma corda nessa criança e começa a esticar a corda. Vai puxando a corda, até que essa criança está com 6, 7 anos, o mundo dela, que era colorido, agora se torna preto e branco. E o que é isso? Isso tudo é uma programação. Entendeu? Isso tudo foi uma reprogramação que essa criança teve. Imagina que tem pessoas hoje que ela ouviu quando ela era criança. Olha, você não pode conversar com estranho. Entendeu? Sim, a gente ouve muito, E aí, né? quando ela se torna adulta, entendendo? A vida quer presentear ela com algum tipo de oportunidade, chega uma pessoa estranha perto dela que ela não conhece, ela se encolhe, ela corre, ela fica com medo. Nossa, ela isso. tem medo de oportunidades, tem medo de relacionamentos, tem medo de tudo. Por quê? Porque é diferente, porque é estranho. Essa crença começou quando? Lá atrás. Então, a vida até tenta cooperar com ela, mas as crenças dela faz ela não enxergar. E tudo isso fica no inconsciente, porque de consciência eu não lembro. Mas o sentimento vem. É estranho, não é legal. Aí vem um sentimento. Porque o inconsciente, por uma coisa super interessante, a consciência é rápida, mas o inconsciente é 100 vezes mais rápido que a consciência. Então você pensa, você começa a sentir sem saber. Entendendo? Você começa a ter um desconforto, não está legal essa conversa, né? Então, assim, uma vez eu fui fazer um atendimento online, não faço atendimento online, com grupo, né? Todo o meu atendimento é online, mas num grupo eu não faço mais. Por quê? Porque eu comecei a atender uma pessoa e aí começou a disparar gatilho nas outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí eu peguei e falei, nossa, não tem como eu ficar cuidando de todo mundo, né? Ao mesmo tempo. Mas é assim, imagina que são coisas assim
terríveis. Muitas vezes as pessoas têm vivências horríveis. Tem pessoa que fala assim, eu não lembro nada da minha infância. Você não lembra porque você não está forte o suficiente para poder lembrar. Entendendo? Existe muita coisa que impede nós de lembrarmos as coisas. Isso não significa que a informação não esteja ali. Entendeu? Nós temos todo o nosso passado dentro de nós. E ainda tem um subsolo que nós temos todos os passados dos nossos pais dentro de nós. E tem um outro subsolo nível 2 que nós temos todo o passado dos nossos avós. E o interessante é que eles também têm o passado dos avós dele. Então, em alguma medida, nós temos uma memória muito grande dentro de nós. Muito grande. Então, muitas vezes, nascemos com traumas, com dores, com algum tipo de doença que não nos pertence. É um resto de passado, que às vezes não é um resto meu de infância, mas é resto dos meus pais, que veio para mim através de memórias celulares. Entendeu? Que muitas pessoas às vezes confundem com vidas passadas, com muitas outras coisas. É o meu ponto de vista que eu estou falando, entendeu? Então, assim, até onde eu entendo. Então, assim, eu vejo que no nosso DNA, entendeu? Eu vejo no nosso DNA, existe um codificador no inconsciente que consegue ler ele inteiro. Agora, só que eu não consigo acessar isso se eu não conseguir resolver as coisas primárias. E quais as coisas primárias que eu preciso? Primeiro, eu preciso me amar. Entendeu? A partir do momento que eu me amo, entendeu? Que eu me amo, entendeu? Quando eu me amo, eu começo a ter valor. Então o dinheiro não me incomoda mais, porque eu já tenho meu valor. Então a primeira coisa que eu preciso é me amar. Depois que eu me amo, automaticamente eu vou procurar semelhantes, eu vou amar o meu próximo. Entendeu? Então, assim, essas camadas eu preciso resolver. Uma vez que eu me amo, outra vez, assim que eu começo a amar o meu próximo, aí eu começo a ter acesso a uma sensibilidade. Aí eu começo a ter acesso a percepções diferentes. Aí eu começo a ouvir sentimentos. Aí eu começo a ouvir a dor. Porque a dor, ela comunica algo numa frequência que eu só sinto desconforto. Eu não consigo ouvir o que está sendo falado. Entendeu? Só que conforme é o tipo de órgão, conforme é o tipo de situação, nós já conseguimos associar que tipo de dor é. Mas não dá para a gente hoje, pela nossa saúde, não dá para a gente poder ouvir o que está acontecendo. Né? A gente percebe assim que existe pessoas que têm uma sensibilidade muito maior, uma espiritualidade muito maior, que ela chega perto de você e ela fala até o que você está sentindo e passando. E é perigoso até falar o que você passou, mas tudo isso é conseguir ouvir a dor. Entendeu? É ouvir a dor. Agora, por que eu não consigo ouvir a dor, só sentir a dor? Porque tem muita coisa que precisa ser resolvida antes. Então, enquanto eu não consigo resolver, fazer essa faxina inteira emocional... E, gente, o segredo, um dos maiores segredos é o amor próprio. É o amor próprio. E a gente perde isso. A gente deixa de se amar e automaticamente eu não consigo amar o outro. Porque eu não me amo. Né? E a gente tem uma das primeiras primícias, né? Que é amar o próximo como eu me amo, entendeu? Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Impossível. Entendeu? E amar com qualidade, amar com verdade, sabe? Amar com entendimento, né? Porque amar, às vezes, é dizer não para si mesmo, entendeu? Então, a gente precisa dessas primícias. E toda essa riqueza, todo esse poder está no inconsciente. Nossa, o Alessandro, sabe o que você falou aí? Me trouxe uma grande chave, caiu aqui. A minha filha, a gente falava isso muito pra ela, né? Não conversar com estranhos, não dar atenção para estranhos. E você acredita que hoje a minha filha, ela é realmente assim, ela não é de muita conversa, ela é mais fechada. Realmente, tem hora que você falou, eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? O que nós fizemos, né, com a nossa filha? Faz muito sentido realmente, né? Porque tudo está nas palavras, nas ações, né? E isso vai interiorizando na pessoa que faz, porque nós somos realmente aquilo que nós vivenciamos. Sim, mas isso tudo é uma informação desatualizada, né? Qual que é o problema nosso? O problema é que eu hoje tenho 48 anos de idade e ajo como se eu tivesse, em determinada exposição e situação, eu acho como se eu tivesse 10 ou 5. Você já viu adulto falando que está de mal do outro? Não existe isso no mundo dos adultos. Entendeu? É aquela criança pequena, birrenta que está lá, que não cresceu. Entendeu? Então, assim, o que precisamos fazer hoje? Nós precisamos resgatar a maturidade da humanidade. Entendeu? Você olha ali, tem cara de 30, 40 anos que está sentado jogando videogame. Entendeu?
O cara está sentado jogando videogame, a mulher não consegue entender algumas coisas, as pessoas não conseguem ter dinheiro, as pessoas não conseguem ter saúde, as pessoas não conseguem ter vida social, elas não conseguem ter vida espiritual. Isso tudo são problemas emocionais. Problemas relacionais, problemas emocionais. Existe uma esperança, uma espera em relações, uma espera em soluções, uma espera em coisas que muitas vezes não vai acontecer se ela não se mexer. Tá, e o que você diria então para uma pessoa? Como que ela vai decifrar isso, Alessandro? Por exemplo, existe uma espera. Então, se nós pegarmos ali o relacionamento ou financeiro, por exemplo, vamos pegar um pilar. Como que ela vai decifrar isso se ela não sabe, se ela não tem conhecimento? O que ela teria que fazer? Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é entender que não tem resultado, né? A partir do momento que eu não tenho resultado, alguma coisa está errado, entendeu? Então, assim, eu olho para... eu estudo, entendeu? Eu sou uma pessoa capacitada, eu tenho disposição, tenho energia, eu levanto cedo, eu trabalho mais que todo mundo, entendeu? Mas eu não consigo ter dinheiro. Não é que você não consegue ter dinheiro, é que você usa o dinheiro para ele responder uma falta que está aí dentro de você. Entendeu? O dinheiro nunca vai substituir o seu pai. O dinheiro nunca vai substituir aquele amigo, o dinheiro nunca vai substituir seu avô, o dinheiro nunca vai substituir o amor, nunca vai substituir o carinho. Então você pode se presentear com o iPhone 20, você pode comprar Ferrari, não importa o quanto você vai ganhar, você vai pegar e vai estar lançando sobre o dinheiro algo que ele não vai poder te suprir. Então por que as pessoas não têm dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro chega, em vez dela pegar esse dinheiro, investir, fazer qualquer outra coisa que vai produzir mais dinheiro, porque dinheiro foi feito para fazer dinheiro, entendeu? Então para que eu tenho dinheiro? Para fazer dinheiro, entendeu? Pronto. Agora não, eu pego esse dinheiro e vou suprir a minha baixa estima. Eu pego o dinheiro e vou suprir a minha carência, entendeu? Aí tem pessoas que começam a ir para a prostituição, para o vício, para as drogas, entendeu? E cada um segundo a tendência e a cultura de cada um. E nunca vai ser suprido, entendeu? Então, não tem dinheiro que basta, entendeu? Você trabalha, se mata, pega o dinheiro, e aí, vamos investir? Não, agora eu vou beber. Pega o dinheiro, vamos investir, vamos fazer? Não, agora eu vou fumar. Não, pega o dinheiro, não, eu quero passear, vou fazer shopping terapia, não, vou comer. E cada um com as suas dores, entendeu? Cada um tentando tampar o buraco com dinheiro, e o dinheiro não foi feito para isso. Dinheiro é só dinheiro, entendeu? Dinheiro é um excelente escravo, entendeu? E um péssimo patrão, entendeu? E você quer ele de patrão para resolver os teus emocionais, teu emocional você vai ter que resolver com o teu pai. O teu problema você vai ter que resolver com a sua mãe, entendeu? E principalmente o problema com pai e mãe é uma coisa muito complicada. Quem tem problema com o pai tem dificuldade de sair para a vida e conseguir o dinheiro, porque conseguir o dinheiro é uma coisa, entendeu? Multiplicar ele é outra, entendeu? Conseguir o dinheiro, problema com o pai, eu não consigo dinheiro. Agora eu consigo dinheiro, meu dinheiro vai embora, problema com a mãe. Porque a mãe, problema com a mãe tem a ver com multiplicar, entendeu? Com aquela coisa da abundância, da prosperidade, de fazer a coisa acontecer. Então, normalmente, por que você fala assim, pai e mãe, por que é pai e mãe? Porque a nossa primícia, entendeu? A nossa primícia, nós percebemos que toda vez que eu tenho um problema com o meu pai, então se eu for ter dinheiro, o meu inconsciente vai me sabotar. Ele vai dizer, não, nós não resolvemos com o pai. Então a gente não pode ter. A gente pode até ter, mas é por pouco tempo. Por quê? Porque a gente precisa se resolver com o pai. Então o inconsciente ele é 95%. Lembra do você tá bem? Tô. Então imagina que eu tenho uma proposta de serviço. Eu vou lá no segundo dia, não sei, eu acho que eu vou achar outro mais interessante. A pessoa começa a sabotar, mas é o inconsciente que gera esse desejo. Entendeu? E se a pessoa for turrona e ela tentar mesmo, o inconsciente faz ela ficar doente. Nossa. Ele adoece. Por quê? Porque eu não posso. Entendeu? A pessoa não sabe por quê. Mas por quê? Porque ela tem um problema na relação mal resolvida. E se eu for avançar nisso, significa que eu estou bem e eu não estou bem. Então, o inconsciente, ele lê de uma forma muito interessante. Por exemplo, uma menina de 7 anos não entende por que o pai que ela ama bebe e bate na mãe que ela ama. Quando ela cresce, o que ela faz? Se apaixona por um cara que tem tendência ao alcoolismo e violência. E como é que ela sabe disso? Ela não sabe, mas o inconsciente sabe. Ele olha e já vê os traços. Então, hoje, dá para se ler muito as pessoas pelo seu corpo, dá para se ler as pessoas pelas expressões. Então, assim, existem muitas formas que o corpo se comunica.
Ah, o lado feminino, o lado masculino, em relação a isso, em relação àquilo, a energia masculina, a energia feminina, a gente escuta falar bastante sobre traços de caráter, energia masculina, energia feminina, constelação sistêmica, constelação familiar. Tudo isso é para trazer e transcrever essa memória mal resolvida nossa, os nossos traumas mal resolvidos nossos e dos nossos pais. A nossa falta de interpretação ou o nosso engano sobre interpretar coisas e fazer nós nos posicionarmos de forma que nós não conseguimos obter resultado. E qual que é o problema hoje de todo mundo? É a falta de resultado, e não importa onde, se é na área espiritual, social, financeira, profissional. Todos nós nascemos cheio, pleno, para ser qualquer coisa. E os traumas e as crenças foram nos impedindo. Tem uma pessoa que fatura 18 milhões por mês, todo mês. Qual que é a diferença entre eu e você, dessa pessoa? Qual que é a diferença? Ele tem 2 braços a mais? Não tem. Ele tem um cérebro a mais? Ele não tem. A única coisa que diferencia ele de nós é o conhecimento. Só o conhecimento. Né? E é um conhecimento muito mais expressivo. Como ele conhece a dor? Ele conhece a dor diferente de mim. Como que ele lida com o abandono? De uma forma diferente comigo. Como que ele lida com a humilhação? Como que ele lida com as coisas? O valor dele está em outros aspectos. Então aquilo que me faz chorar faz ele dar risada. Entendendo? Mas isso é um conhecimento. E isso te traz vantagem. Né? Então, aonde muitas pessoas estão com medo, pessoas estão surfando. Então, assim, nós precisamos buscar esse autoconhecimento. Nós precisamos nos livrar de todo esse sobrepeso. Todo mundo que eu acabo a sessão, como é que você está? Estou leve. Nossa, como eu estou me sentindo leve. E que peso era esse? Se a gente traduzir isso para português, que peso que era esse? Era culpa, era dívida, entendeu? São coisas muitas vezes que uma situação difícil de carregar com pai, com mãe, sabe? Um sobrepeso, mas é um sobrepeso sobrenatural, a ponto da pessoa não performar 20, 30 anos da sua vida. Imagina, atendi uma mulher esses dias atrás, já faz uns 2 meses, que é um serviço social que eu faço num determinado local, e essa mulher, o genro dela tinha levado a filha dela a cometer suicídio. Nossa. Aí, Alessandro, você pode fazer isso? Eu falei, vamos lá. Aí cheguei lá, entrei na casa da mulher, difícil, entendeu? Cheguei lá, falei, como é que... Mulher muito mal-humorada, e já fazia alguns anos já isso que tinha acontecido, mas ela não tinha suprido. Falei, olha, eu vim aqui hoje e a gente vai resolver isso. A senhora vai perdoar o seu genro. Ah, mas a mulher ficou louca. Falei, de jeito nenhum. Falei, esse é o meu trabalho, a senhora pode ficar tranquilo. Né? Aí sentamos, fiz o procedimento com ela e não avançava. Aí eu olhei e falei, nossa, vamos deixar esse rapaz de lado e vamos resolver o seu problema com a sua filha. Aí sentamos, fiz o procedimento dela, nossa, a mulher chorou, tirou aquele peso todo, se resolveu com a filha. A filha já tinha morrido, mas ela não tinha se perdoado. Ela não tinha se resolvido. Pô, se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar você? Entendeu? Então tem sempre coisas que vêm antes, sabe? Então tem muita gente que está com problema no relacionamento, tá vendo? Achando que o problema dela é o marido dela, ou que o problema é a esposa, o problema dela é que o pai é com a mãe. Entendeu? E pode trocar 10 maridos que não vai conseguir resolver. Se não se acertar com o pai, se não se acertar com a mãe, vai sair de uma situação para outra, de uma situação para outra. Você não é livre para viver. Por quê? Porque o inconsciente entende que enquanto você não resolver isso, você nunca vai ser feliz. E ele vai fazer você passar por isso. Então não tem como ser fura. Não existe atalho. Na vida não tem atalho. Entendeu? Nos negócios você pode até arrumar um atalho, mas na vida não. Mais cedo ou mais tarde, a corda estica. Eu acho que tem... Nossa, faz todo sentido o que você está falando, porque, na verdade, inclusive, eu tive grandes empresas e eu quebrei. Eu quebrei 3 vezes. Até eu entender e levantar, e aí eu digo, agora eu não quebro mais. E realmente daí as coisas só começaram a prosperar. E realmente eu não tinha problema com meu pai, eu sempre fiz dinheiro com facilidade. Mas não é que eu tinha problema com a minha mãe, eu tinha sofrimento com a minha mãe por eu ter começado a cuidar dela desde os 3 anos. Isso pode ter afetado, assim, como pode pessoas que estão nos ouvindo agora. Sim. Ela se tornava um peso muito grande, vamos dizer. Por mais que eu amasse, por mais que eu estivesse ali... Né? Eu tenho 2 amigas que têm muitos problemas e você falando me chamou a atenção, né? Elas têm problemas realmente muito sérios com a mãe. Isso, então, por exemplo, uma delas que não consegue caminhar no financeiro,
uma pessoa super capacitada, mas parece que as coisas elas não encaixam. Ela está pronta para fazer o negócio desfaz. Isso, então, tem relação com a mãe, Alessandro? Seria isso? Faz sentido? Faz todo sentido. Se você pegar a empresa e colocar o nome da tua mãe nela, você vai ver que é o mesmo relacionamento. Entendendo? Eu amo a minha mãe, mas eu não suporto. Entendendo? Eu amo a minha mãe, mas está difícil. Entendendo? E às vezes resolver o problema com a mãe às vezes é tão simples. É tão simples, sabe? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, resolver um problema com a mãe, com o pai. Olha quantas vezes eu vi pessoas que enterraram um bandido e no procedimento ressuscitam um herói. Né? Porque assim, a pessoa brigada com o pai, nossa, meu pai, isso, cara, nem me fala. Esse cara falou, cara, você precisa resolver. Não, mas ele, graças a Deus, ele já morreu, não sei o que, não, beleza, vamos lá. Aí a gente vai lá, resgata as memórias, resolve. Aí depois que sara toda aquela dor, o cara fala, meu pai foi um herói. Uau! E além disso, só um pouquinho, além disso, eu vou pegar um gancho aqui. Isso também pode levar nas futuras gerações. Por exemplo, essa mãe, esse pai, pode. E você está emocionado. Tô porque, né, o meu pai foi um herói. Né? O meu pai, ele faleceu em novembro agora. E é tão bom, sabe, você ter orgulho do seu pai, sabe? Eu não tive orgulho do meu pai muito tempo na minha vida. Mas depois de um certo momento, eu incluí ele na minha vida. Entendendo? Momentos assim que eu entendi que ele era meu pai, ele me pertencia. Não tinha orgulho, mas eu já tinha colocado ele fazendo parte da minha vida. E depois de muitos anos, os últimos 5, 6 anos, eu incluí ele na minha vida. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de viver os últimos anos com ele e poder entender que meu pai foi um herói, foi um gigante. Né? E esse é um sentimento honesto que cada um de nós precisamos ter pelos nossos pais e a nossa mãe. Se você não consegue ver um herói, se você não consegue ver um gigante, uma mulher de valor, entendendo? Você dificilmente vai alcançar alguma coisa na sua vida. Dificilmente você vai prosperar nessa área na sua vida. Entendeu? Então, isso é interessante como o inconsciente reverbera isso. E nós temos frequência, nós temos alegria. Imagina, me chama aí para você ver, Ângela, chama eu. Alessandro! Meu, eu destruo alguém. Verdade. Entendendo? A pessoa vem falar comigo, eu faço aquela cara de bunda, desculpa aí a palavra, entendendo? Meu, eu acabo com o ambiente da pessoa. O que você quer? Olha o jeito que eu falo. Eu vou sujando, sabe, o teu dia, eu vou te destruindo, eu vou acabando com você, eu vou te gerando uma frequência tão ruim, entendendo? Que é perigoso você até adoecer, entendendo? E o que eu fiz? Não fiz nada, entendendo? É só esse mal-estar meu. Agora é diferente, você me chama. Pô, e aí? Tudo bom? Tudo ótimo, Nossa, Sandro. é isso aí. Então, assim, é diferente. Você contagia tanto para cima ou para baixo. Entendeu? E as suas emoções te levam a isso. Então, você vai performar ou não. Então, se o teu inconsciente disser que você não vai ficar bem, não adianta você fazer sorrisinho amarelo. Não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo, você não vai passar na prova, as coisas não vão acontecer porque você não pode. Tá, e essa pessoa mal-humorada desse jeito, muitas vezes nem é porque ela quer, então, Alessandro? Ou é porque ela escolhe? O que uma pessoa dessa que está nos ouvindo agora, o que ela poderia fazer para mudar a vida dela? Primeiro, ela precisa entender, né, que ela não está bem. Né? Isso é 50% da cura, é a decisão. A coisa mais difícil do mundo de acontecer é tomar uma decisão. Entendeu? A partir do momento que você toma uma decisão, já era. Quando que uma pessoa decidiu sair da empresa? Ela já saiu. Você acha que foi o dia que ela pediu a conta? Não, foi 3, 4, 5 meses lá atrás. Entendeu? E não importa, pode botar dinheiro, não vai. O dia que um homem diz que vai sair de casa, uma mulher vai sair de casa, ela vai sair. Pode levar anos, mas ela tomou aquela decisão. Então, é o ponto de decisão. Então, quando você olha e fala assim, não, alguma coisa está errada comigo, quando eu reconheço isso, entendeu? E eu tomo uma decisão de mudar, já é 50%. As coisas vão acontecer. Por quê? Porque dentro de você tem um grito lá dentro. Esse ranço, entendeu? É um grito de socorro. Entendeu? Precisamos resolver aquela situação. Se você chegar a perguntar para essa pessoa quando você se sentiu assim pela primeira vez, aí vem a memória. Entendeu? Porque o resto é só looping. Está só repetindo. Você está repetindo o padrão, você está num problema cíclico. Ah, quebra de padrão, quebrar o ciclo. O que é quebrar o ciclo? O que é quebrar o padrão? O que é cortar a corda? É enfrentar, entendeu? É resolver, entendeu? É chegar lá e falar, olha, vamos resolver isso agora.
Entendeu? E aí, muitas vezes, sabe, não é uma questão de certo ou errado, não é uma questão de justiça, entendeu? Porque toda a dor pertence ao passado. Aquilo que eu vivi naquele dia, entendeu? Pertence àquele dia, não pertence hoje. Só que o que acontece? Como eu não resolvi, eu carrego aquilo a vida inteira. Eu carrego a vida inteira. Gente, é cada coisa que eu ouço, cada coisa que eu vejo, cada coisa que aconteceu. E tem coisas que as pessoas não lembram. Imagina quantas pessoas eu atendi que sofreu abuso e nem sabia que tinha sofrido abuso. Imagina, do nada ela descobre que o irmão abusou, entendeu? Ou que o pai abusou, que foi abusado, que tinha 5 anos, que tinha 8 anos. E essa pessoa tem 30, 40, 50 anos de idade. E não sabe por que era assim, por que algumas coisas não acontecem. E aí, por que aconteceu? Tinha um abuso. E a pessoa não sabia. Porque o inconsciente protege. Aí, como que você faz para tratar uma pessoa dessa? Você consegue, você está ali na sessão e isso acaba vindo à tona. Você consegue trazer isso à tona na pessoa, ok? Sim. E aí, como tratar isso? Existe um confronto. Né? Existe um confronto. O que você faz a sua vida inteira? Você foge. Entendeu? Então, o teu problema não está no teu sucesso. O teu problema está nas suas dores. E ninguém quer enfrentar as dores. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e enfrenta as dores. Só que você tem apoio. Eu estou aqui para te apoiar. Entendeu? Eu estou aqui para te apoiar, para te conduzir. E você vai lá e você resolve isso. E você fica em paz. Aí aquela menininha de 5 anos cresce. Ela cresce e pronto, está tudo certo. Aí você olha para trás, não tem dor. Não tem desconforto. E isso é maravilhoso, sabe? Eu olho para trás do jeito que foi, está tudo certo. Então, isso é perdão. As pessoas não sabem o que é perdoar. Perdoar significa deixar ir. Entendeu? Sim. Então, é isso que vai acontecer. Nós vamos deixar ir, nós não vamos guardar mais isso. Entendeu? Então, tem toda uma técnica que o inconsciente aceita e resolve. Sim. Entendendo? E não é, como é que se fala, ressignificar. Imagina, vou dizer que essa xícara agora é de madeira. Aí vem outra que me convence que isso aqui é de vidro. Aí o outro vem e diz que é de papel. Não, não é assim. Entendeu? A verdade é a verdade. Isso aqui foi horrível. Entendeu? Não foi certo, mas já foi. Foi o que nós vivenciamos, né? O que eu vivenciei na minha sessão. Que foi muito, que me trouxe muita atenção. As dores passadas que eu já tinha, para mim, perdoado. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito a questão do perdão. Então, nem era um perdão que por conta que minha mãe era doente. Então, não era nem questão de perdoar, mas eu falava assim, eu perdoei por ter talvez perdido tantos anos. Mas eu olhava com com dor, no fundo eu olhava com dor. E aí, quando eu saí da sessão, quando você me levou ali a entender isso, eu senti essa leveza realmente que você está falando, né? Porque foi embora. E eu sempre amei demais os meus pais. A minha mãe é uma heroína verdadeira e meu pai também. Mas olha que interessante, Alessandro. O que me trouxe, o que me chamou muita atenção na sua técnica é a questão que eu nunca tive raiva dos meus pais. Eu sempre busquei, sempre falei muito sobre o perdão. Mas, às vezes a pessoa não quer entender que eu tive um sentimento de dor, de perda, por exemplo, de estar lá desde os 3 anos, tendo que eu não pude viver, né, o meu lado criança, infantilidade, tudo isso, né? Tive que ficar adulta muito cedo, muito cedo. Então foi tão incrível que quando eu saí de lá, né, foi pouquíssimo tempo, acho que menos de 2 meses, né, que nós fizemos a sessão. Sim. Acho que por aí. Gente, coisas incríveis aconteceram na minha vida. Aí, só que tem uma coisa, eu estava aberta também, né? Eu quis conhecer, eu quis saber. Até por isso que eu fiz essa pergunta. Porque se a pessoa descobrir o teu trabalho e ela se abrir para aquilo que você pode fazer, o quanto que essa pessoa pode transformar a vida dela em pouco tempo, Alessandro. E o interessante é que não é uma questão de fé, é uma ciência exata. Então, assim, tipo, quantas pessoas chegam e falam, cara, eu não acredito. Entendeu? Eu falei, beleza, você não precisa acreditar, só precisa fazer. Verdade. Entendeu? Aí a pessoa faz, acabou. Zerou. E aí fala, nossa, cara, que doido. E assim, é impressionante, né? Assim, eu já estou acostumado, né? Com todas as pessoas. E, gente, é muita situação, sabe? Eu tenho certeza que você que está ouvindo aí pode falar assim, nossa, mas essa minha situação... Não, eu já passei por eu já ouvi cada história, já vi cada superação, assim, é tremendo, é maravilhoso como a mente mente para você, até você resolver.
entendendo? Para que você possa desfrutar de uma verdade. E uma coisa interessante, eu quero que vocês entendam que nós somos uma alma que moramos desse corpo, que nós temos uma mente que não é essa mente que mente para nós. Quando você pergunta e questiona os seus pensamentos, aí sim é você. Mas o cérebro, ele só é um recurso a mais que você tem. Você precisa saber usar o cérebro. Ele é uma ferramenta assim como uma mão. Você teve dificuldade de começar a escrever, teve dificuldade de começar a ver as coisas. Então, assim, você teve que treinar isso. O cérebro você treina também. Então, você vai treinando, quando você vê, é um acessório. E olha que interessante. Tudo que você tem de informação, tudo que você conhece e você tem de informação, não é toda a verdade do mundo, é toda a verdade que você tem. E muitas vezes nós estamos tão acostumados a andar nessa preguiça mental que nós julgamos o nosso julgamento como se ele fosse verdadeiro. Como se toda a informação que eu tenho, toda a leitura do fato fosse toda a verdade do mundo. Então, o que acontece? Quando eu tive o trauma, eu tinha um nível de consciência. E quando eu vou resolver o trauma, eu tenho outro nível de consciência. Então, quem se resolve é você com você mesmo. Eu só facilito essa situação. Eu faço você se encontrar com você e se fazer as pazes. Entendendo? Então, você se encontra e tá tudo bem. Entendendo? É o resgate da criança interior. Entendendo? É aquele socorro. É a coisa que vem. O que deixa triste hoje é você ver um monte de profissionais, não só nas igrejas, mas próprios terapeutas, psicólogos, aí, de tudo que é tipo de natureza. Existem os bons, existem os ruins, entendeu? Então, assim, a gente não dá para jogar a água suja com o bebê, né? Então, assim, mas na grande maioria, as pessoas têm se aproveitado das situações. Por quê? Porque através de uma leitura corporal eu consigo falar para você, né, quais são os tipos de dores que você tem, quais são os tipos de desconforto, como que é a tua performance em relação ao teu trabalho, é isso, aquilo, aquele outro, entendeu? E eu vendo isso, entendeu? Como se fosse uma coisa boa. Entendendo? Ah, você é assim, olha aqui, teu ponto forte é isso, cara, mas você já experimentou falar para ela que dá para mudar isso? Nossa. Entendendo? Já experimentou falar que dá para mudar esse resultado? Igual o nosso amigo, ele tem uma psicopatia alta, entendendo? Ou seja, um medo de ser manipulado, não gosta. Então, aquilo para ele, para uma pessoa como ele, você tem que trazer as coisas bem certinho, bem explicado, bem escrito, e ele entender aquilo, você tá show de bola com ele. Então, assim, mas isso dá para resolver. Esse trauma dá para resolver. Por quê? Porque ele não tem mais 2 anos de idade, ele não tem mais 1 ano de idade, entendeu? Essa memória pode ser resolvida, ela pode ser amadurecida, entendeu? Então isso pode, e a vida de qualquer um, entendeu? Ah, uma pessoa que tem uma energia masculina lá em cima, tudo baseado em trauma, dá para nivelar, entendeu? Essa grosseria toda pode ir embora, entendeu? Imagina, eu atendi um rapaz que ele chegou para mim e falou: Alessandro, eu sou casado, a minha esposa é o macho da relação. Entendendo? Nossa, tem muito isso hoje. E ele falou assim: eu conversei com ela e eu quero ser atendido por você. Pronto. Em 1 mês e meio, ele já era o alfa. Entendendo? Ele já tomou a posição de homem, ele já encabeçou a família, e ele tomou as decisões e as coisas aconteceram. Transformou uma família inteira. O problema dele com a mãe dele. Entendendo? Olha. Com a mãe e pai. Só que em vez de ele ir para o masculino, ele foi para o feminino. Se encolheu. Na hora que resolveu o problema com a mãe, o piá cresceu, a energia masculina começou a subir. Então, assim, não adianta eu ficar floreando, sabe? Eu ficar melhorando aquela coisa ruim. É só resolver, sabe? Existe solução. Eu até conversei com você, falei que eu queria falar um pouco sobre o suicídio. Sim. E para mim isso tem sido uma coisa assim muito, muito difícil, sabe? Por quê? Porque imagina que a segunda causa de morte maior que tem é o suicídio, e 80% é pelos jovens. Pensa, quantas dessas pessoas que se mataram tiveram acesso a uma igreja e não tiveram a resposta? Entendendo? A pessoa falou: entra aqui que eu vou resolver o teu problema, e tratou você como coisa. Não tratou você com personalidade, como você é, como indivíduo. Tratou você no coletivo, entendeu? E aí, foi lá, você não foi tocado. Você não foi curado, você não foi nem notado, entendendo? Aí eu entrei, fizeram um comercial enorme daquela associação, entendeu? Aí eu entrei lá dentro e não tive meu problema resolvido. Aí falaram para mim: nossa, tem um psiquiatra ali top, entendeu? Ah, tem um terapeuta ali top, entendeu? Porque o cara vai. Aí a pessoa chega lá, não tem o seu problema resolvido. Às vezes a pessoa não passa nem perto. Aí o cara fala assim: nossa, para mim não tem jeito. Por quê? Porque eu fui na melhor igreja.
porque eu fui no melhor profissional, eu fui no melhor isso. E aí daqui a pouco a pessoa tira a vida. É triste isso, quando você sabe que existe recurso, entendeu? Quando você sabe que existe recurso, quando você sabe que tem solução. O problema é que as pessoas estão tão desesperadas pelo dinheiro para poder resolver as suas relações mal resolvidas, que elas começam a passar por cima da moral, da ética, entendeu? Começa a dizer, olha, desculpa, esse caso não é para mim. Entendeu? Ó, tem um outro fulano ali, ele pode te ajudar. Entendeu? Me compadeço de você, mas eu consigo te ajudar de uma forma terapêutica, entendeu? Eu consigo amenizar, mas eu não consigo resolver. Mas talvez tenha outra pessoa que pode te ajudar, entendeu? E eu sei que tem ajuda, entendeu? Eu só não consigo te fazer isso, mas eu sei que tem. E aí pronto, indicar, sabe? Poder compartilhar esse tipo de humanidade com o outro, entendeu? Então, isso realmente me entristece, sabe? E você perceber que pessoas hoje não se esforçam em apoiar os outros, não se esforça, sabe, em ajudar. Eu quero teu dinheiro, eu vou tratar você aqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, você vai me pagar tanto aqui, atendimento semanal, quinzenal, por mês, entendeu? E até eu te esgotar, quando ele morreu. Entendeu? É horrível isso, infelizmente é o que nós estamos vivendo por aí. E uma vida não tem valor, né? Jamais tem valor. Eu penso que em uma sessão, por exemplo, a pessoa pode sair e literalmente para uma vida próspera, né? De paz, de tranquilidade. E depois que você se encontra, você faz tudo o que você quiser, né, Alessandro? Sim, imagina, eu fico impressionado assim, de quantas pessoas de anos de depressão, anos, em 2, 3 sessões, ela não tem mais depressão. Não tem mais. Na verdade, assim, é em uma sessão, né? Mas ela ainda sai daquele jeito. Aí na segunda sessão ela vem e diz assim, cara, alguma coisa mudou, né? Na terceira sessão tá dando risada sozinha. Então, Uau. tipo assim, é simples, é uma terapia breve, entendeu? De resultado. É uma terapia que ninguém precisa ficar falando. Eu preciso que você lembre, entendeu? Eu não preciso que você fale. Eu só preciso que você lembre. Eu preciso que você acesse. Eu preciso que você respire, entendeu? Porque nós precisamos de oxigênio. Entendeu? Se você hoje, que está aí me ouvindo, se você praticar a respiração, pode ser que você consiga resolver muita coisa. Só de você respirar bem, né? Você respirar bem, você beber água, você já resolve muita coisa, você dilui. Imagina que toda emoção ruim gera um processo químico dentro do corpo horrível. E a água dilui isso, aí ajuda a isso. Só. Então, assim, tem muitas coisas, muitas coisas. Tem milhares de tecnologia que pode te ajudar a estar bem, sabe? A ir bem. Tem terapias aí maravilhosas, entendendo? Que vai te ajudar você a estar num bem-estar, sabe? A melhorar a sua qualidade de vida. Existe muita ciência, existe muito conhecimento. Mas se você tem uma dor, se você tem uma urgência, entendeu? Procure, entendeu? Não desista. Por quê? Porque o resultado acontece. E eu tenho um case de depoimentos, eu tenho você e tenho muitas outras pessoas, entendeu? Que podem falar assim, cara, isso resolve. Agora, mudando um pouco o nível da conversa, imagina quantas pessoas não conseguem dinheiro hoje. Sim, eu quero muito que você fale sobre isso. O que impede, por exemplo, quais os impedimentos da pessoa conseguir conquistar esse dinheiro? Fazer dinheiro, né? O que acontece, Alessandro? O que impede essa pessoa? Então, é o inconsciente. O inconsciente é 95% da pessoa. Mas as pessoas querem dinheiro. Elas querem com a consciência. Ou Certo. seja, elas não sabem o que elas querem. Ok. Ela diz, eu vou fazer isso. O inconsciente diz, nós não vamos. Nós ficamos doentes, nós vamos mudar de plano, nós vamos andar em círculo, mas nós não vamos fazer isso. Tá, então você está dizendo que mesmo conscientemente, ela está dentro de uma briga dela. Consciente eu digo assim, olha, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou conquistar tal coisa, eu vou comprar. Aí o inconsciente vai lá e segura. Segura ou sabota? Sabota, literalmente. Literalmente. E não adianta. Ela pode olhar que ela está sempre cíclico. Toda vez que eu faço, isso dá errado. Alguma coisa acontece, entendeu? Então, assim, nós queremos... E o interessante é o seguinte, porque uma pessoa que está bem, entendeu? Ela não precisa de nada. Já começa por aí. Então, quando que eu estou bem? Quando eu não preciso de nada, entendeu? Então, eu vou trabalhar porque quero produzir, porque quero servir, porque eu quero entregar algo de valor às pessoas, à humanidade, ao mundo, e eu vou fazer. E por mais que eu faça o meu melhor, entendeu? Mesmo que eu não queira, o dinheiro vai vir. Porque o dinheiro é resultado. Entendeu? Pô, eu sou o cara mais legal do mundo, o cara mais simpático, meu, imagina, e eu não quero ter amigos. É impossível não ter amigos, entendeu? Porque amigo é resultado. É resultado de simpatia, é resultado de educação, é resultado de respeito. Então, essas coisas geram. Então, toda entrega vai gerar um resultado. Entendeu? Então, assim, o que é dinheiro? Dinheiro é resultado.
Entendeu? Então, assim, não tem como eu ser um cara bom e eu não ter dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Porque o dinheiro, que o pouco dinheiro que vem, ou muito dinheiro que vem, eu dou um jeito de tampar um buraco lá atrás que nunca vai acontecer. Entendeu? Porque o dinheiro não é pai, dinheiro não é mãe, dinheiro não é esposa, não é marido, não é filho, dinheiro não é luto resolvido. Então a gente tenta lançar sobre o dinheiro a nossa deficiência, não vai dar certo. E aí essa pessoa vive frustrada. Ela vive em loop, sabe? Ela pode até chegar lá, mas ela não consegue ficar. Ela não consegue, ela perde tudo. Por quê? Porque eu não posso. Chegar lá em cima, dar uma crise, falar, nossa, vamos viajar, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e ela começa a jogar aquele dinheiro todo fora. Porque ela não pode ter, ela não entende por que ela ficou tão ansiosa. Mas tem, nossa, a gente vê muitas pessoas hoje, né, Alessandra? Então, quer dizer, o teu trabalho hoje é um trabalho que realmente pode salvar vidas, né? Vamos ali salvar vidas realmente da pessoa que tem aquele problema seríssimo, né? O suicídio, por exemplo. As pessoas precisam te conhecer, porque nós vamos salvar vidas. E isso não tem valor, né? Não tem preço no mundo que vai pagar o preço de uma vida, jamais, né? A pessoa que está com depressão, que é um morto-vivo, muitas vezes, né? Que a gente vê cada casos que acontece por aí. Mas também a pessoa que está ali insatisfeita, frustrada da vida, muitas vezes, então, que as pessoas falam, mas ela é um idiota, é um retardado, um burro, no sentido de perder tudo, né? Que a pessoa é inteligente, vai lá e consegue o dinheiro e perde o dinheiro. Mas, na verdade, ela nem sabe por que ela perde o dinheiro. Não é culpa dela, vamos dizer assim? Não, seria isso? Não é, porque muitas vezes perder dinheiro significa amar meu pai. Entendeu? Nossa, fala mais sobre isso. É uma coisa assim inconsciente, né? Meu pai não teve sucesso, eu não posso ter. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, a gente tem costume de honrar os nossos pais nas trevas e não na luz. Né? O meu pai foi pobre e eu tenho que ser pobre. Não, isso não é essa honra que teu pai precisa. O teu pai foi pobre, você tem que ser rico e próspero. Isso é a forma de você honrar ele. Porque Perfeito. ele lutou, pode não ter conseguido, entendeu? O meio ambiente dele, do avô dele, talvez não tenha gerado condição ou expectativa, mas conseguiu gerar fruto, conseguiu gerar o pai dele, que conseguiu gerar você, que agora pode fazer o nome da família, o sangue da família crescer e resplandecer. Isso é honrar a geração, a ancestralidade, é o que a constelação sistêmica sempre fala, entendeu? É o que a Bíblia também fala. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, entendeu? Honrar os que estão atrás. Sim, é entender a história. Muitas vezes a gente não olha, a gente ignora e acha que a gente nasceu do nada, apareceu ali, como se a gente não tivesse história. Então, assim, como é que eu posso honrar, entendendo? É crescendo, é amadurecendo, é dando fruto, entendendo? É prosperando. Isso é honrar, entendendo? E ser grato, entendendo? Gratidão sempre. Gratidão sempre. Qual que é o passo, o Alessandro, para uma pessoa que está numa situação dessa hoje, talvez financeiramente, que tenha capacitação? Às vezes, olha, quantas pessoas nós conhecemos que é capacitadíssima, mas não consegue sair do lugar. O que essa pessoa precisaria fazer, então, hoje? Ela que talvez está ali, que tem um sonho. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm sonhos de montar um negócio, de ter uma grande empresa e que vê as pessoas, principalmente nas redes sociais hoje, mas ela não consegue dar um passo além. Ela parece que fica ali presa. A sensação que nós temos com algumas pessoas é que parece que existe um cimento e ela está presa ali. Ela não consegue sair. Ela está grudada àquilo ali. Mas ela tem capacidade. Ela tem capacidade. E vou dizer, ela tem até disposição para ir. Mas ela não consegue sair. Qual o primeiro passo que essa pessoa teria que dar hoje? É olhar para trás, né? Porque quando o meu passado não deixa eu ter presente. Né? É isso que é importante. Se eu não resolvo o passado, eu não tenho presente. E quando eu olho para o futuro, o que eu projeto? Eu projeto o meu passado. Eu não vou conseguir. Eu vou me dar mal. Então, toda vez que ela olha para o futuro, ela tem aflição. Né? Tem um exercício que as pessoas falam assim, imagina você, né, que você vai, um podcast aqui, imagina que chega uma pessoa aqui e fala assim, olha, eu vou te pagar $500 mil para fazer um podcast com você, entendeu? E eu quero o podcast. Como é que você se sente? Aí a pessoa começa a sentir uma angústia e fala, nossa, mas será que vai ter gente? Será que isso? Será que aquilo? Fala, cara, por que essa angústia? Essa angústia não é sua. Entendendo? Por quê? Porque isso nem aconteceu. Essa angústia, de onde ela vem? Ela vem lá do passado.
Entendeu? Por isso que eu olho para aquilo e já me dá desconforto. Parece que eu não vou entregar, parece que não vai ficar mal feito. O que é isso? Isso tem a ver com o passado. Então, o peso do passado, ele fica no meu presente. E quando eu vou ter um futuro, ele já me gera desconforto. Entendeu? Ele já me gera desconforto, eu fico mal, eu fico sofrendo, acho que não vou entregar, acho que não vai ser bom, acho que não vai ser aquilo. E não tem nada a ver. Isso é só um desconforto, entendeu? De situações mal resolvidas. Só que esse desconforto vai te atrapalhar a tua entrega. Entendeu? Você vai começar a questionar, você vai colocar dúvida, aí a pessoa fica insegura e vai embora, você perde o serviço. Por quê? Porque você se sentiu pequena ou desconfortável. Você começou, em vez de tirar a dúvida da pessoa, você começou a colocar mais dúvida nela. Entendeu? E você começou a duvidar da sua equipe, começou a duvidar de tudo. Por quê? Por causa de um problema lá de trás, que não tem nada a ver com essa nova realidade, nem com essa nova fase que você está vivendo. Então, assim, a pessoa não consegue ter um futuro se ela não resolver o passado. Essa pessoa que está mal, ela precisa olhar para trás, ela precisa resolver todas as suas pendências, porque o dinheiro não vai resolver. Entendeu? Então ela precisa olhar para trás e se resolver com seu pai, se resolver com a sua mãe, com o professor de colégio, com o primo, com a tia, com a avó, com o cachorro que morreu. Não sei, não importa o que seja. Aonde está a dor, você precisa resolver. As pessoas falam assim, um dia eu atendi uma menina, era lá de Portugal. E eu peguei e falei para ela assim, olha, vamos resolver o problema com teu pai? Ela falou, eu não tenho pai, nem sei quem é meu pai, e etc e tal. Eu falei, não importa, a gente precisa resolver. Ela falou, mas como? Eu não tenho nunca, eu sempre fui bem criada, fui bem cuidada, entendeu? Eu não tive falta de um pai. Ela falou desse jeito, eu não tive falta de um pai. Eu falei, você acha que não? Eu falei, não. Então eu quero que você lembre de todo o pensamento que você ouviu, sabe? Ah, se você tivesse pai, de toda a conversa que você ouviu relacionada a seu pai, entendeu? Eu quero que você lembre de tudo isso que as pessoas disseram. Ah, ela não tem pai, entendeu? Quanto isso foi horrível para você na sua criação. Ah, e toda vez que você esteve sozinha e falou, nossa, se meu pai fosse assim, se meu pai fosse assado, se não fosse isso aqui, aí ela descobriu que ela tinha um pai. Um pai ausente, ainda que ela nunca viu na vida. Eu falei, tem pessoas que estão na mesma situação que você, que tem um pai que nunca foi presente e ele está vivo. Aí, nossa, ela desmontou em chorar e aí ela conseguiu resolver. Ela conseguiu perdoar o pai que ela nunca viu, nem sabe que existe. Nossa. Entendeu? E ela conseguiu perdoar, só que ela perdoou isso, é dentro dela. Entendendo? Não é uma questão do outro, é uma questão sua. Você precisa da sua paz. Você sem paz, quem é você sem paz? Você não é ninguém. Sim. Entendeu? As pessoas estão com um problema de relacionamento mal resolvido, ela não é ninguém. Entendeu? Ela não é ninguém, ela está sofrendo, achando que ela carregando esse saco de lixo dentro dela como se fosse um tesouro. Deixa isso embora. Entendendo? A pessoa, se aquilo que ela fez é justo ou é injusto, a vida paga ela, assim como ela está te pagando. Deixa isso embora. Entendendo? Deixa isso embora, tá tudo bem, entendendo? Você fez o que você fez, foi naquele dia. Eu preciso entender que se fosse hoje, entendendo? Eu não deixaria. A minha atitude seria diferente. O meu posicionamento seria diferente. Então deixa embora isso. Entendeu? Deixa isso embora, deixa. Não fique mais aí dentro, não seja armazém dessas coisas. Isso tem muito a ver, Alessandro, com a questão do julgamento, das críticas, que às vezes a pessoa, por exemplo, igual essa moça, talvez inconscientemente, talvez ela criticava, ela julgava o pai por ter ido e talvez não tinha coragem, por exemplo, de se expor, de falar. A pessoa julga ou essa questão, ela não traz isso, ela não apresenta isso na hora da sessão? Não, como que é? Ela não sabia disso. Ela não sabe, porque fica totalmente inconsciente. Porque é uma questão de sentimento, sabe? Não é uma questão de consciência. Sim. Entendendo? Quantas vezes eu estava sozinho e de repente eu falei, nossa, e se eu tivesse pai? Aí vem a dor. Entendeu? A dor do abandono, sabe? Da rejeição, de muita coisa, assim. Então, uma necessidade de algo que não conheceu. Sim, então é o mesmo sentimento que eu tenho em relação à vida dos meus pais. Imagina, eu sou descendente de uma família que não tem uma história boa. Então, assim, eu carrego a culpa, entendendo, de algo que eu nem vivi, mas eu tenho desconforto com isso. Eu preciso resolver esse desconforto. Entendendo? Eu preciso entender quem sou eu na fila do pão, como diz o outro, né? Eu preciso entender quem sou eu na história da minha família, entendendo? De repente, eu sou a pessoa que vai mudar toda a história disso, entendendo? E dentro de mim existe poder para isso, entendeu? Existe força para isso, existe autoridade para isso. E essa autoridade, esse poder, essa força, talvez quem concedeu a mim
foi meu bisavô, tataravô, entendeu? Talvez esteja lá atrás. Mas as dores não deixam eu acessar isso. E a força que eu tenho para lutar contra isso é a força que eu deveria lutar a favor, que é o que eu recebi. De uma herança genética, de uma herança neural, entendeu? Dessas memórias que vêm dentro da gente. Só que muitas vezes nós vivemos numa sociedade de depreciação. Então, em vez de eu pegar essa força e jogar ela para frente, eu jogo essa força e começo a jogar ela contra mim mesmo, depreciando a minha própria família, a minha própria história. Aquilo que era para servir para mim avançar, eu uso para me prejudicar. Hoje nós vivemos muita ansiedade. É de cedo à noite, é um corre-corre, é uma busca, né, pelo esse lado financeiro muito grande. É uma busca incessante, por exemplo, de ser o outro, que vê nas redes sociais, que quando a gente tem mais conhecimento, sabe-se que muitas coisas que aparecem nas redes sociais não é a verdade, né? Que muitas vezes a pessoa está até doente por dentro, triste por dentro, às vezes está lá postando algo de felicidade. Então existe muito isso. Essa ansiedade, essa busca constante, um desespero, por exemplo, em faturar, em mostrar, em crescer, em mostrar para o outro que é grande. Você acha que isso é a própria sociedade que está fazendo? Você acha que isso é por conta das redes sociais? Ou você acha que isso pode ser por toda a carga genética que as pessoas trazem? Eu acredito que tudo inflama, né? A rede social inflama, mas essa doença já tem que estar ali. Entendendo? Para isso poder prosperar, tem que ter um foco, ele tem que ter um motivo. Entendendo? Para eu ser influenciado por algo, aquilo tem que me tocar. E para aquilo me tocar é porque já tem que existir em mim isso. Entendeu? Então eu preciso me identificar com aquilo. Eu tenho aquela dor ali dentro, entendeu? Então eu tenho aquela necessidade dentro de mim. Então assim, no final, isso tudo é problemas mal resolvidos, entendeu? Então assim, se eu tenho um problema mal resolvido, o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de medo. É excesso de medo. O que é depressão? Depressão é excesso de pressão. O que é pânico? Pânico é excesso de ansiedade. Entendeu? Então, assim, você precisa resolvendo essas coisas, vai desarmando tudo. Entendeu? Então, vai desarmando, desarmando e você, uau, tranquilo. A pessoa precisa, então, entender, quando ela chega até você, é você quem decifra qual pilar ou esse pilar que ela está com essa deficiência, ele vai aparecer? Ou essa pessoa já traz esse pilar deficiente para você? Eu tenho alguns protocolos para trabalhar, né? Mas eu prefiro hoje perguntar qual que é a sua maior dor. Ok. Porque eu tenho protocolos, vão ser super eficientes, vai ser maravilhoso, mas eu prefiro pontuar aquilo que é urgente para você, na tua consciência. Entendi. Então a gente vai na tua consciência o que ele quer urgente, aí nós pegamos 2, 3 pontos e depois eu começo lá por pai, mãe, entendeu? Por colégio, e aí começa indo e depois eu vou para uma coisa mais temática. Toda vez que você foi humilhada, toda vez que você foi abandonada, toda vez que você foi assim, é onde estão as dores, porque o nosso problema está nas dores. Né? As pessoas falam, nossa, mas você pede para me lembrar de coisa ruim. Eu falei, porque não é coisa boa que está te prejudicando. Uau! Entendeu? As pessoas, elas querem arrumar coisa boa. Eu falo, não, isso aí tá certo. O que tá bom já tá bom. Sim. Não precisa. Não, é igual quando você vai ter uma DR. Né? A DR você vem para tratar o que não tá bom. Sim. Ah, mas você não lembra das outras coisas que eu fiz? Lógico que eu lembro. Mas não vem ao caso. É interessante isso, né? Porque, então, aí entra a justificativa, né? A pessoa quer sempre justificar aquilo que ela fez de bom. Mas não quer olhar para aquilo perfeito. Medo. Medo. As pessoas falam assim, por que as pessoas mentem? Por medo. Mentem por medo. Por medo. Ninguém vai mentir por... Na verdade vai, tem gente que mente porque é mau caráter. Sim. Né? Mas uma pessoa boa, uma pessoa honesta, justa, por que ela mente? Medo. Entendeu? E esse medo está escondendo algum trauma. Entendeu? Um trauma mal resolvido. Então, o medo de dizer que eu não consigo, que eu não sou, fazer promessas que eu não posso cumprir. Entendeu? E eu vou dar um jeito de tentar resolver elas. E eu não vou conseguir. Alessandro, eu fico imaginando quantas pessoas que você pode ajudar profissionalmente pelo medo e pela insegurança.
Porque quando traz um medo, a pessoa não vai. Ela fica estagnada muitas vezes, né? Sim. Voltamos naquilo. Tem capacidade, tem até disposição, mas ela tem medo de seguir à frente. Medo de assumir um cargo, medo de ganhar mais, por Sim. exemplo, de fazer mais dinheiro, né? Isso, e a insegurança também. Isso traz, você tem muitos casos assim? Você trata de vários casos dessa forma? Tratamos. No final, tudo é uma espera nas relações, né? Todos esses casos são esperas nas relações. Até mesmo medo, até mesmo insegurança. Todo medo. Agora pensa, tem uma pessoa aqui que ganha um salário mínimo. Aí você faz uma proposta para ela, fala assim, pô, tem uma oportunidade para você aqui de você ganhar 20 salários mínimos. Sabe o que ela fica? Fica com medo. Na hora ela fica com medo, ela vê um gigante. E por que que na hora que... Imagina, que medo é esse? Por que que eu não acredito em mim? Problema com o pai. Problema entendi. com o pai. Ou uma crença do pai. Entendendo? Aí ela vem, eu não sou capaz. Por quê? Porque meu pai disse que eu não sou. Entendendo? Aquelas mensagens de quando eu tinha 5 anos de idade, 4 anos de idade. Pensa que uma criança de 5 anos de idade, ela tem um tipo de consciência. Quando ela tem 10, ela tem outra consciência. Entendendo? E quando ela tem 15, ela tem outra consciência. E hoje ela tem outra. Agora, o quanto dessa consciência que ela tem hoje não é um 5 anos bombado. Porque ela não cresceu. Porque, imagina, quando eu tinha 5 anos, quando eu fiz 6 anos, você acha que mudou a forma como eu via? Não. Quando eu fiz 8 anos, você acha que mudou? Não. Agora eu conheço outros amiguinhos que estão na mesma dor que a minha. Então aquilo só consolida. Vou para o colégio, olho os amigos, todo mundo reclama dos pais, e aquilo assim, só vai afirmando mais. Daqui a pouco eu estou com 20 anos, e é assim que funciona. E quando eu olho para a vida, eu não consigo ver. Por quê? Porque eu ainda acho que eu tenho 5 anos de idade. Então quer dizer que... Eu não consigo entender que meu pai estava me protegendo da forma errada, entendendo? Mas ele estava me castrando. Ele estava, entendendo? Porque quando eu olho para o meu pai, eu tenho raiva. Eu não me sinto protegido, entendendo? Eu me sinto uma pessoa desvalorizada, entendendo? Eu sinto uma pessoa desacreditada. E meu pai estava só me protegendo com aquilo que ele tinha. Não era um pensamento ruim, não era nada disso. Não. Mas fez uma leitura talvez diferente. É uma criança. Como é que uma criança vai interpretar? Né? O meu pai eu aprendi a educar com violência. Entendendo? Aí uma criança está ouvindo aquilo, ela fala, cara, beleza, ainda que eu não me torne uma pessoa violenta. Entendendo? Mas eu não consigo enxergar um futuro bom para mim. Não um futuro rico, próspero. Entendi. E para mim, isso, se eu me esforçar e errar, eu vou sofrer muito. Porque eu apanhei muito. Então, assim, o inconsciente é muito interessante. Né? Então, se eu resolvo isso, eu posso ter dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro é legal. Né? As pessoas falam assim, nossa, qual que foi a tua primeira experiência com dinheiro? Foi teu pai que te deu dinheiro ou foi tua mãe que te deu dinheiro? Te deu dinheiro para ir no mercado, falando para você, ó, cuidado para não perder isso, hein? Olha, não vai gastar isso porque eu tenho que comprar não sei o quê. Tipo assim, Nossa. Aí como é que é a tua primeira experiência com dinheiro? Uma experiência totalmente desconfortável, uma experiência de escassez, entendeu? Foi teu pai que te dava dinheiro ou foi tua mãe que dava dinheiro? Como é que você recebeu esse dinheiro? Como é que isso ficou escrito? Pensa, você era uma criança. Então você teve uma verdade ali absoluta. E aí a única coisa, como você tem pouca experiência com aquilo só vai se afirmando com o tempo. Aí você fica escutando os adultos falar, aí você lembra da tua experiência, que você não podia perder o dinheiro, e que dinheiro é difícil, que dinheiro é isso, entendeu? E que isso não é pra gente, e qualquer outra coisa assim. Quando você pegou um dinheiro, você perdeu um dinheiro. Nossa, imagina como é que você é uma criança. Eu não quero nem saber de dinheiro, imagina, olha, apanhei por causa de dinheiro, ou qualquer outra coisa parecida. Isso vai traumatizando, gerando uma crença que o inconsciente não esquece. O inconsciente, ele é atemporal. O que aconteceu na barriga da tua mãe, o que aconteceu quando você tinha 2 anos de idade, o que aconteceu quando você tinha 15, o que aconteceu ontem, para ele, acabou de acontecer. Acabou de acontecer. O inconsciente é atemporal. Nossa, faz todo sentido. Então, assim, as pessoas falam de permissões, falam de merecimento, falam disso, daquilo. Se você não resolver, você não entrega. E se você não entrega, você não merece. Entendeu? E permissão, tá? Permissão. Se você não resolver, você não vai ter permissão. Entendeu? E as pessoas vão floreando, vai falando, mas eu quero ver o resultado efetivo. E realmente, tudo muda quando alguma coisa muda. Qualquer coisa que mudar, já muda. O teu resultado, a tua conta vai ficando mais perto de ficar uma conta certa. Mas ainda está errada.
Nossa, faz total sentido. E hoje nós vemos muitas pessoas frustradas, muitas pessoas decepcionadas e muitas pessoas que têm, inclusive, assim, já está muito bem dentro de uma empresa, conquistou um espaço incrível, faz viagens maravilhosas, mas parecem sempre insatisfeitas. E aí sempre a pessoa fala, não é grata, né? Eu não gosto quando eu ouço isso, sabe? Porque eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que a gratidão está dentro de nós. É ser grata por esse microfone, por essa caneca, entendeu? É ser grata. Isso é ser grato. E faz parte do universo, é óbvio, né? Mas às vezes eu vejo o Alessandro e entendo que não é porque a pessoa não é grata. Parece que ela quer mais, mas não é no sentido de quer mais porque ela quer avançar, porque ela quer ir para outro nível. É um nível de insatisfação. E aí eu entendi que você deixou claro aqui que essa insatisfação, ela realmente não vai ser sanada enquanto essa pessoa não tratar dentro dela. Faz sentido, Sim, é isso? não tem Tem futuro. que tratar dentro dela mesmo. Uma pessoa com passado mal resolvido, ela não tem futuro. A gratidão, a gente precisa ser grato por tudo. E como é que eu sou grato? Cuidando, valorizando. Não significa que eu não queira outro melhor. Amei esse microfone, muito obrigado, me atende maravilhosamente, mas amanhã eu vou comprar outro melhor Sim. ainda. Mas eu sou grato por ter conquistado isso, Sim. e isso não impede eu de querer outro melhor. E quando eu sou grato, o que eu faço? Eu cuido, eu zelo, entendendo? Então, a pessoa tem uma casa, mas ela não limpa. Isso é ingratidão. Entendendo? Eu tenho filho, eu não dou atenção, eu sou ingrato. Entendendo? Eu tenho uma esposa, eu não dou atenção, isso é ingratidão. Eu tenho um marido, entendendo? Não faço, isso é ingratidão. Entendendo? Ou seja, eu não tenho uma boa entrega e automaticamente os meus resultados vão ficando ruins. Entendendo? Por quê? Porque eu não fiz o meu melhor. Entendendo? E por que eu não consigo fazer o meu melhor? Se eu investigar, eu vou ver que eu tenho um problema lá atrás e resolvo. Então você pensa que o problema lá de trás faz eu ter uma entrega ruim. Entendendo? Faz eu fazer de qualquer jeito, entendendo? Faz eu fazer de qualquer coisa. E aí, automaticamente eu não tenho resultado. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu faço tanto e eu não consigo ter resultado. É igual aquela questão do merecimento. Tem muitos pais castrando os filhos. Imagina, o filho chega, faz 30, o pai vai lá, paga os 70 e aí ele recebe os 100. Aí ele fala, uau, eu consegui 100. Entendeu? E o pai está sempre fazendo, o pai e a mãe. O cara vai lá, faz 10, a mãe faz 90 e o piá recebe 100. Quando ele sai para a vida, ele vai entregar o 20 dele, o 30 dele, a vida vai entregar 20 e 30. Aí ele fala, nossa, mas por que as coisas não acontecem para mim? Na casa do meu pai era melhor. Nossa, as coisas para mim sempre foram boas. Por quê? Porque você não merece. Na verdade, você merece. Você está recebendo o que você está dando. Sim. Nossa, mas eu entendo que isso aqui é tudo. Eu falei, não, isso não é nada. Entendeu? A tua mãe mentiu para você. As pessoas, quando impedem o filho da dor, do crescimento, entendeu? Ele vai sofrer a vergonha e a frustração de adulto, que é pior ainda, né? Porque o cara olha para ele e ele se sente um nada. Entendeu? Porque agora ele está trabalhando, competindo com um piá de 16 anos. O cara tem 30, 40 anos, agora está brigando com um cara de 15, 16 anos, que é homem, entendeu? Um piazão de 15 anos que age que nem homem, tem postura de homem. E aí um cara de 30, 40 anos parece um moleque. O cara de 16 anos tem uma entrega, ganha 4, 5 salário mínimo, o cara lá não consegue avançar, não consegue prosperar. Por quê? Porque a entrega dele é ruim. Entendeu? Porque ele entrega pouco e a vida dá pouco para ele. Então ele não consegue. Agora, quem que estragou esse cara? A mãe e o pai. Entendeu? Achando que estava ajudando, estava prejudicando. Então é teu quarto, limpa teu quarto. Entendeu? A tua parte você faz. Entendeu? Então, você tem capacidade para isso agora isso aqui é seu. Então você começa a agir nisso. Então você começa a construir homem e construir mulher, adulto. Entendeu? Que é diferente, assumindo as responsabilidades. Sim, coisa mais natural. Sim. E hoje tem muitos ainda, né? Muitos filhos, muitas mulheres ainda, mas principalmente homens que moram dentro da casa dos pais, mesmo depois, muitas vezes até depois dos 30. Bem. E o que isso reflete na vida de um homem que ainda está enfiado na casa dos pais? O que você falaria hoje? Qual o conselho que você dá para esses homens hoje, Alessandro? Eu vou dizer para ele, cresça, né? A única coisa que eu posso dizer para ele é crescer. E contrata o teu trabalho, Entendeu? né? Tua mentoria, Sim, né? Porque daí precisa virar homem, né, meu amigo? Mas é importante, né? A pessoa, ela olha, porque a própria dor dela, imagina, uma pessoa dessa, ela faz autoanálise. Né? Ela olha para si mesma e fala, meu, alguma coisa está errada. Será? Né? Ela faz mesmo? Faz, porque olha a seleção natural. Olha só a seleção natural. Imagina, eu tive 19 anos, eu tive 20 anos, eu tinha uma vida noturna, balada, bar,
festa, entendendo? E hoje, né, se eu for hoje sair na noite, eu não encontro o cara da minha idade. Sim. Então você percebe que a vida ela vai te Sim. levando para um tipo, meu, não faz mais parte disso, não é mais a tua Sim. idade, não é mais... Então assim, a seleção natural, vamos dizer assim, de uma forma orgânica, entendeu? A vida mesmo ela vai te levando para um crescimento e para um amadurecimento. Entendeu? Tipo, eu não tenho mais condição de estar lá, não é mais a minha tribo, não é mais a minha turma, mas eu não consigo estar em outro lugar também. Não consigo ficar lá em nem lugar nenhum. Então é a hora que começa a auto-reflexão. Na verdade, essa pessoa acaba se tornando bem frustrada, né? Porque daí Sim, ele vai ter claro. um desafio maior para encontrar realmente uma pessoa, talvez para estar do lado, que ele vai assumir, né? Vai ser o arrimo de família e por aí vai conseguir Sim. assumir as responsabilidades, né? Por exemplo, a casa, né? Qualquer profissional do desenvolvimento humano vai poder apoiar esse tipo de pessoa. Né? Se ela quiser ajuda, ela vai sofrer. Por quê? Porque o que ela não sofreu quando criança vai ter que sofrer como adulto. Vai ser a mesma dor, só que agora é um adulto. Né? E você vê um homem daquele tamanho chorando, nada mais natural. Sim, entendi. Porque é uma criança de 32 anos que precisa amadurecer. Alessandro, fala para nós hoje qual é o seu trabalho, como que você pode, com tanto conhecimento que você mostrou aqui pra gente, você mostra diariamente nos grupos que a gente participa e tudo mais, qual é o seu trabalho hoje, qual é diretamente o seu trabalho, qual é a sua grande missão? Eu estou com 4 posicionamentos hoje. Eu tenho a terapia, né, que eu posso ajudar de uma forma efetiva, diretamente a pessoa. Eu tenho palestras que eu dou nas empresas que traz um nível de consciência totalmente diferente. Até esse bate-papo nosso aqui, tenho certeza que gerou muito insight. Com certeza. Deu bastante. Nossa. Mas na palestra, o que eu faço? Eu explico um pouco mais sobre a neurociência, sobre o cérebro, sobre a amígdala, sobre como funciona, como o cérebro funciona em si. E aí eu começo a trazer as experiências de traumas a respeito, por exemplo, dos 5 traços de caráter que o pessoal trata, sobre o masoquista, esquizoide, né, o oral, o rígido, entendeu? O psicopata. Todos esses traços de caráter são baseados em traumas, em dores, entendeu? Então, assim, eu vou explicando como é que esses traumas vai chegando na vida das pessoas. Aí eu avanço e passo para a parte de energia masculina e feminina. Esse trauma do pai ter um posicionamento, ou a mãe ter um posicionamento, como é que as crianças começam a ter a energia masculina maior ou a energia feminina maior. Então, assim, aí eu vou mostrando e espelhando esses traumas. E aí eu trago todas as outras situações aonde o que acontece? Eu pego, as pessoas começam a identificar que isso são traumas, que isso pode ser mudado. Mas eu faço a exposição dos traços de caráter, da energia feminina, faço a exposição da constelação, como eu não aceito a minha família, como eu não aceito a minha ancestralidade, como isso interfere também, que é um trauma que gera nos meus resultados também. Então, tipo, existe várias maneiras de mostrar que existe alguma coisa errada. Agora, o que a gente vê muitas vezes são poucas maneiras de como mudar esse resultado. Uau. Então, as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam toda essa ciência que a gente tem e vendem o conhecimento. Eu vou te mostrar como é as suas trevas e como é as suas luzes. Mas você já sabe, você vive isso todo dia. Mas as pessoas pagam por isso. Paga porque agora eu sei como eu estou, como eu sou. Não, eu digo, você não é, você está. Sim. Você sabe como você está e qual é o seu estado. Entendeu? Mas você nasceu para ser uma pessoa plena, uma pessoa rica, uma pessoa cheia de vida, ter uma vida que sobra, entendeu? Para você ter uma vida abundante em todas as áreas, inclusive financeira. Então, como é que isso vem? Isso vem lá de trás. Não tem jeito. O inconsciente é uma ferramenta maravilhosa que nos protege, entendeu? Que está aí para nos levar do ponto A ao ponto B, mas precisa ser nas regras dele. Uau! Entendeu? Tem que ser nas regras dele. Se você não resolver, você vai entrar em loop. Você não vai quebrar o ciclo, você pode achar que você é maldito, você pode achar que você está pagando alguma coisa, pode achar que é karma, pensa o que você quiser, entendeu? O teu inconsciente, ele pode botar o nome que você quiser nele. Ele vai fazer você entrar nesse modo de compulsão e repetição. Nossa, então quer dizer que não existe essa questão do karma, da pessoa estar sofrendo, pagando uma dívida de antepassado. Você pode olhar para uma criança, ela nasce plena. Plena. É os pais que começam a podar ela. E depois a sociedade, depois o medo, você não pode, você não é, isso não é para nós, isso não é para quem. E ela vai sendo assim. Esses dias atrás, aí na Páscoa, eu fui convidado para uma live,
E eu falei, vamos fazer as pazes com Deus hoje, todo mundo? Eu falei, vamos, por quê? Porque Deus, quando nos concedeu aqui nesse mundo, nós nascemos aqui maravilhosamente bom, sabe? Nós nascemos aqui cheio de graça, mas dava um grito, aparecia um peito. Entendeu? Olha só como a gente estava poderoso, né? Entendeu? Nós damos um sorrisinho e todo mundo sorri. Entendeu? Verdade. Então a gente nasceu cheio de influência, cheio de tudo. Verdade. E a vida foi nos tirando. Então Deus não nos fez nessa condição que a gente está. Quem nos fez assim foi o meio. Mas Deus não quer que a gente continue vivendo nisso. Nossa, entendendo? Principalmente por causa dessa ciência, desse conhecimento que chega até nós. Entendeu? É porque existe mudança e é possível, mas precisa do meu movimento. Uau! Alessandro, teria mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui nesse momento com a gente, que você acha extremamente importante para que as pessoas conheçam o teu trabalho? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa importante, né? Assim, infelizmente eu não vou saber tocar em todos os aspectos das dores de cada pessoa, mas eu vi casamento sendo restaurado em 15 minutos de sessão, entendeu? Eu vi traições sendo perdoadas, eu vi abortos sendo perdoados, entendeu? Eu vi pessoas saindo do homossexualismo, entendeu? Eu vi um monte de coisa acontecer por causa de traumas e dores que levam as pessoas muitas vezes a estar onde elas estão, entendeu? Então, assim, eu não sou assim, eu estou assim, entendeu? Sim. Então, eu estou hétero, entendeu? Eu estou homossexual, isso tudo baseado em dor, entendeu? Então, assim, você precisa de cura para que você possa ser quem você nasceu para ser, entendeu? Então, assim, existe uma vida leve, existe uma vida plena, existe uma vida rica, entendeu? Isso não significa que é dinheiro, mas também não significa que não é ter dinheiro, entendeu? O contrário também sempre é verdadeiro. Nós nascemos cheio de poder, entendeu? Cheio de graça, cheio de autoridade, e isso foi nos tirado. Isso foi nos tirado. Então, pessoas hoje que faturam milhões, por que eles faturam milhões? Por que eles conseguem isso? Por causa do conhecimento. E que conhecimento? Conhecimento de dor. Entendeu? Conhecer a vida, saber que tem coisas que não vale a pena levar. Entendeu? Quando você conhece, imagina a saúde. Gente, você quando você é uma pessoa curada, você é uma pessoa que emocionalmente é resolvida, você tem saúde. Verdade. Entendeu? Você tem saúde, você tem uma vida que sobra. Você pode chegar a qualquer lugar, você pode ser quem você quiser. Perfeito. A vida é justa, entendeu? O que você plantar, você vai colher. É sempre assim, gente. O que você entregar, você vai receber. Nossa. É desse jeito. Show de bola. Tá, e eu quero que você fale para as pessoas que estão te ouvindo agora, como contratar o teu trabalho. Eu sei que agora você também está dando mentoria, é isso? Isso, começando um trabalho de mentoria agora. Fala isso para nós, né? Como que é? O pessoal pediu bastante, sabe? Assim, eu comecei com a terapia, e aí comecei a parte de terapia, eu comecei a dar uma consultoria. Falei, você é um consultor performance, por quê? Porque os terapeutas, tinha muito terapeuta que não entregava nada, né? Então você olha um monte de gente falando dos terapeutas, você fala, não, esquece, eu não sou mais terapeuta, eu sou consultor de alta performance. Uau, entendeu? Gostei. Então eu falei assim, não, posicionamento. Eu falei, não, agora, então, se você quiser entrar em acesso comigo nas redes sociais, né, se procurar tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook, consultor performance, vai aparecer meu contato lá. Eu trabalho com a terapia, tenho essa palestra que faz uma diferença grande. Agora estou com a mentoria também, né? Então, assim, comecei a mentoria e no futuro vou ter curso, né? Que o pessoal pediu, tanto a mentoria, né, quanto a mentoria e tanto o curso. São coisas que as pessoas estão pedindo e eu preciso estruturar isso muito bem, porque é uma soma de muitas coisas que a gente tem estudado e eu ainda tenho muitas coisas para estudar, para me poder ter uma entrega muito mais assertiva, efetiva, entendeu? Eu consegui ver muito mais, né, junto com o outro, né? Perceber muito mais coisas que às vezes a gente percebe pouca coisa. É muita coisa, mas ainda tem muito mais ali que para a gente poder resolver muitas vezes numa sessão só, a gente conseguir resolver muito mais do que aquilo que a gente consegue resolver, que já faz toda a diferença. Total diferença. E, Alessandro, olhando para essa câmera aqui, qual a mensagem que você daria hoje? Qual o conselho que, né, dentro desse teu trabalho tão maravilhoso, né, que tem ajudado tantas pessoas, o que você diria para uma pessoa hoje que continua, que está estagnada de alguma forma, que talvez no relacionamento, na parte financeira, é uma pessoa que quando se fecha dentro do quarto, se encontra triste, chora no banheiro, ri para as pessoas, mas por dentro está triste e muitas vezes não consegue caminhar. O que você diria para essa pessoa hoje? Eu diria assim, não desista. Não desista.
Se essa porta não abriu, bata em outra, entendendo? Insista, não desista. A vida é justa, se você quiser, de alguma forma, entendendo? As coisas vão chegar até você, mas você precisa querer, entendeu? Queira, não desista, entendeu? Vale a pena. A vida vale a pena. Nossa, uau. Bom, meu amigo, não preciso nem dizer para você que para mim foi um crescimento enorme, que eu aprendi muito, né? Eu tenho muita gratidão por você, volto a dizer, depois da nossa sessão, muitas coisas boas aconteceram na minha vida, né? E eu não esqueço, deixei esse momento para poder falar, para dar esse depoimento realmente, porque para mim foi muito satisfatório, sabe? Eu diria para qualquer pessoa, Alessandro, olhando para você, qualquer pessoa, vá com você, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida dela, vai transformar, porque você é uma pessoa que impacta a vida das pessoas. Obrigado. Então, você é uma pessoa que veio, que vai deixar uma grande missão, você tem uma grande missão, e vai com certeza deixar um grande legado aí. Isso é mais bacana. E quando você falava aí, eu fiquei imaginando, daqui a pouco você dando curso para essas pessoas poderem ajudar as outras, assim como você, desse curso, né, extraordinário, desse algo que você faz, do tanto que você sabe, quantas empresas que eu já conheci de desenvolvimento pessoal, quantos cursos que eu já fiz aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, eu não conhecia essa técnica sua e achei assim, fiquei apaixonante. Então, parabéns pelo seu trabalho. Continue, de forma alguma pare, não, pelo muito contrário, continue, mas eu tenho uma sensação que grandes coisas vão acontecer ainda mais do que já estão acontecendo, inclusive você daqui a pouco está ensinando essa técnica para outras pessoas. Maravilha, preparado a gente já está, né, para as coisas novas. Conhecimento né? Aí não falta, meu amigo, ô louco. O homem é um poço de conhecimento, gente, você pode falar com ele 1 hora, 2 horas, 3 horas, cada hora ele vai trazendo, é muito conhecimento, né, tudo muito certo, tem muito piso, né? A gente percebe que você tem realmente respaldo naquilo que você está falando, né? E tem congruência naquilo que você está falando. E isso é legal, é muito bacana, porque é algo realmente diferente e inovador. Então, você está trazendo algo para dentro da terapia, algo inovador. Muito bom, parabéns. Maravilha, obrigado e aguardo todo mundo, né? O feedback de fala todos. De novo aí, qual que é o Instagram, qual que é o YouTube? Consultor Performance, aqui nós temos Consultor Performance Alessandro Martins. Olha só, gente, o homem veio para ficar e ele veio para mostrar para que veio, né? Sim. Gente, eu amei demais estar com o Alessandro Martins aqui hoje. Ele que saiu lá de Londrina, veio para a cidade de Cianorte aqui para a gente fazer esse podcast tão bacana hoje, o Rosseto Cast. Eu estou muito grata, Alessandro, muito grata. Leva assim, o nosso abraço para toda a sua família, sua esposa. Muito obrigada por você estar aqui, passar esse dia aqui conosco hoje, tá? Você já tinha feito algum podcast? Não, primeiro podcast. Yes, adoro. Terão outros, né? Eu quero ainda que você venha para a cidade de Cianorte depois para fazer essas palestras maravilhosas aí, impactar aqui os cianortenses e a região, tá bom, meu querido? É isso, meu querido. A gente poderia ficar aqui, eu acredito que a noite toda falando, porque tem muito assunto aí, né? Sim. Mas uma coisa que fica aqui hoje, que as pessoas te procurem, para que as pessoas possam ser curadas, restauradas e ter uma vida nova. Maravilha. Tá bom? Gente, muito obrigada. Mais um podcast. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau.